Salve, salve galera, mais uma vez, professor Belo na área. Vamos dar continuidade aqui a mais um tecido, que é o tecido muscular para sua prova aí do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. De antemão, já compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, me siga na rede social Instagram, @professorbelo, só me adicionar lá, qualquer dúvida manda mensagem. Então vamos continuar aqui. Você que é da área de biomédicas, né, se você fez uma faculdade de biologia, se você fez fisioterapia, enfermagem, nutrição, é bem provável que na sua faculdade você tenha visto já um assunto sobre o tecido muscular, né? Lembrando que nós temos 4 grandes tecidos humanos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Essa é a nossa aula de muscular e a gente vai ter que tecer alguns comentários aqui para aprender como que funciona um processo de contração muscular, o que está envolvido na hora que você vai contrair ou relaxar um músculo. Tem uma parte aqui que é um pouquinho mais difícil, né? E a banca FGV, ela pode te perguntar qualquer coisa nesse sentido aí, beleza? Claro que não dá pra gente ver tudo, apesar de ser uma aula extensa. Eu vou tentar ser bem objetivo naquilo que eu acredito que vai cair. Coloquei aqui 16 questões para que vocês vejam algumas questões até covardes que a banca cobra, não a banca FGV em si, mas algumas outras, porque realmente aí você pode ficar, né, um pouco vendido, dependendo da situação, e outras questões que você vai perceber sim, que com o conhecimento que você vai adquirir nessa aula, você vai conseguir matar com tranquilidade, beleza? Se tiver com pressa, acelera o vídeo aí para 1.25 no YouTube, 1,5, 1,75, que aí às vezes você ganha velocidade no seu estudo, beleza? Então, pontapé inicial, tecido muscular, né, sem grandes dúvidas em relação até aí. Estamos estudando o terceiro tecido, tá? Não existe uma ordem para estudá-lo, mas eu gosto de começar do epitelial, passar pelo conjuntivo, trabalhar agora com vocês o muscular e, por fim, o nervoso. Bom, primeira coisa que você, candidato, tem que saber: as células do tecido muscular, elas são especializadas. Especializadas em quê? Especializadas em contração. Toda vez que uma célula muscular que é especializada em contração, quando ela faz esse processo de contrair, automaticamente você consegue movimentar o seu corpo, tá? Origem embrionária, já conversamos sobre isso. Quando nós estamos sendo formados, né? Quando o gameta masculino encontra o feminino que forma o zigoto, a partir desse momento da fecundação, começa um processo de divisão celular contínua. A gente vai se formando ali numa massa de células e existe um momento na embriologia que a gente forma os folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. São 3 folhetos. E quem vai dar origem ao tecido muscular é justamente a mesoderme. Beleza, pessoal? A mesoderme também dá origem ao famoso tecido conjuntivo que nós já vimos aí no último vídeo publicado. Falou? Bom, via de regra, né? Basicamente, quando que a gente contrai um músculo? Quando ele recebe algum estímulo. E esse estímulo quem pode dar é você. Por exemplo, se eu falar assim para você, faz aí para mim, começa a franzir a sua testa. Você vai começar a franzir a testa. Se eu falar assim, dá um sorriso, você vai forçar para dar um sorriso. Você controla a contração que você quer. Por exemplo, do bíceps. É porque eu sou muito magro, mas quando você contrai o seu bíceps, ele encurta, né? Nós vamos aprender um processo de contração muscular. Ele encurta e depois ele relaxa. Quem faz academia sabe disso. Então, quando existe um estímulo do sistema nervoso em cima de uma musculatura, você comanda aquela vontade de contrair, esse músculo vai entrar em movimento, ok? Caso tenha alguma situação onde o músculo contraia sem que você queira, aí nós vamos estar falando de uma contração involuntária, beleza? Nós já vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Então, via de regra, pessoal, o músculo ele vai fazer o movimento dele em resposta a um certo estímulo do sistema nervoso. Esse sistema nervoso pode ser o sistema nervoso central, tá, pessoal? Que a gente chama de SNC, sistema nervoso central,
Ou esse músculo pode também responder a um estímulo do sistema nervoso autônomo, que antigamente era chamado de sistema nervoso vegetativo, tá bom? Perdão pela tosse aí. Hoje a gente quase não usa mais esse nome, sistema nervoso vegetativo, tá, pessoal? É o nome antigo que aparece em livros aí, atualmente é autônomo. Beleza, dando continuidade. Em relação ao nome dessa célula muscular, lembrando que a gente está falando de uma estrutura, né, celular, uma célula eucarionte, só que ela é específica para a contração, formando esse tecido muscular. E aí, como é que é o nome que a gente vai chamar essa célula? Eu vou chamar essa célula de célula? Eu vou chamar essa célula de célula muscular, célula nervosa? Como é que é o nome que a gente dá? O nome que a gente dá se chama fibra muscular. Ou você vai chamar a sua célula de fibra muscular, ou você vai chamar a sua célula de miócito. Tanto faz. Apareceu fibra muscular ou miócito na sua prova, ele está falando da célula que compõe o tecido muscular. Beleza? Show de bola. Bom, uma coisa que você tem que ficar ligado aí, né? Eu chamo aqui de perigo, né? Olha só a observação aqui, ó. Danger. Se liga. Essa célula muscular, nem todas são iguais. Os músculos que estão aqui na minha testa é diferente um pouco do que está da minha bochecha, que é diferente um pouco do que está aqui no meu bíceps, que é diferente um pouco da musculatura que está no meu estômago, no meu rim, no seu útero, se você for mulher. Então, você vai perceber que quando a gente fizer uma análise dessas células, desses miócitos, eles vão ter número variável de núcleos. Como assim? Tem célula que vai ter um núcleo, tem célula que vai ter 2 ou mais, vai depender, beleza? Estas células vão ser ricas em miofibrilas, você já vai ver o que são isso. Essas células musculares, via de regra, elas são bem alongadas. Quando a gente olha ela na microscopia, você percebe que a célula é meio assim, ó. Ela é bem alongada, é uma célula bem diferente. Por exemplo, o núcleo aqui no meio. Diferente daquela célula padrão redondinha que a gente costuma analisar. Ok? Possuem proteínas contráteis. Lembra que quando eu escrevo PTNS, eu estou abreviando a expressão, a palavra, né? Proteínas, tá, pessoal? Então, elas têm proteínas contráteis. E essas proteínas... O que foi que apareceu aqui? Calma aí. Beleza. Voltando aí, pessoal. E essas proteínas são as proteínas actina e miosina. São proteínas que vocês vão perceber lá na frente responsáveis pelo processo de contração muscular. Você só consegue contrair um músculo pela presença dessas proteínas contráteis chamadas de actina e a outra chamada de miosina. As duas estão dentro da sua célula muscular, do seu miócito. Tranquilo? Aí eu trouxe uma figura para você, tá? Isso aí é uma lâmina de uma célula chamada de, um tecido, né, que é o músculo cardíaco, tá? Vocês vão aprender comigo que é o tecido muscular estriado cardíaco. Peguei uma região aí do miocárdio, tudo bem, pessoal? E aí você analisa como que são essas células do miocárdio. Eu vou exibir aqui um pouquinho maior. Aqui, ó, para que você perceba, né, como que é interessante a estrutura aqui, ó, da célula do miocárdio. Isso aqui são os núcleos, tá, pessoal? Ó, essas bolinhas aqui são núcleos, tudo bem? E aí você vê como que ela é alongada, né, uma célula bem alongada aí. Você vai perceber que a contração é involuntária, né? A contração do nosso coração, ele bate sem que a gente queira, tudo bem? O coração, ele responde aí a um estímulo elétrico, tá, pessoal? Inclusive, em alguns acidentes terríveis aí, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal já deve ter presenciado isso. Tem alguns acidentes de trânsito que a batida é tão forte que às vezes a pessoa que está ali ocupando o veículo, ela é mutilada pelas ferragens do veículo, e dependendo das circunstâncias, já recebi vídeos aí de acidentes que infelizmente a pessoa vem a óbito, arranca toda ali a ferragem, arranca toda a estrutura, né, de órgãos, vísceras, a pessoa às vezes é arrebentada ali, jogada para fora, e o coração fica pulsando
por alguns segundos ali fora do organismo. Como? Porque ele responde a um estímulo elétrico, tá? A gente não está tendo aula aqui de sistema cardiovascular, mas ele bate sozinho, de forma involuntária, por alguns segundos, até mesmo fora de um corpo. Tá, pessoal? Isso é bem bizarro. E aí, eu trouxe essa imagem para você conseguir começar a visualizar aí, por exemplo, um tipo de músculo cardíaco, ok? Não sei se a banca vai exigir isso de você, mas tá aí, tá? Embaixo, mais um pouquinho, eu também vou manter aqui o zoom, por enquanto, aumentado, né? Para que você comece a enxergar, por exemplo, um outro tipo de músculo que não é a musculatura cardíaca. É um segundo tipo de musculatura que a gente chama de estriada esquelética. Então grava isso, ó. Toda vez que eu usar a palavra musculatura estriada, você tem que pensar, o Belo está falando da estriada cardíaca ou ele está falando da estriada esquelética? Porque só tem essas duas. A outra musculatura é a musculatura lisa. Só tem esses três tipos, tá, pessoal? Ou o músculo é liso, né? Ou o músculo é estriado cardíaco, ou o músculo é estriado esquelético, ok? Então fica ligado nisso aí. Aqui é apenas um exemplo de uma fibra muscular bem alongada. Você está vendo aí uma célula, tá? Essa célula tem as suas estrias, já vou explicar esse processo de estriação, ok? E aí daqui você vai perceber aqui embaixo, ó, que ele bota que o núcleo é periférico da fibra muscular estriada esquelética, ok? O que é isso, o núcleo periférico? Você vai perceber que o núcleo da célula, ele fica mais aqui, ó, mais na bordinha, mais na ponta, periferia da célula. Esse núcleo não está muito no meio da célula, ele está mais na periferia, beleza? Então tá aí um segundo tipo de músculo para você, ok? Imagem aí de um músculo estriado esquelético. Vamos para um próximo? Vamos para um próximo, que é a tal da musculatura lisa. Então aqui eu trouxe um exemplo para você de um corte histológico de um músculo liso. Olha que diferente, né? Quando você olha aqui, ó, ele marcou aqui o núcleo, vou marcar aqui de laranja, ó. Olha aqui o núcleo da célula aqui no meio, ó. Ó. Isso aqui tudo são os núcleos, ó. Que interessante. Tá vendo? E a musculatura, a fibra muscular, ela é lisa porque ela, perdão, porque ela não tem aquelas estriações que você vai perceber na musculatura estriada cardíaca e esquelética. Por isso que ele chama de lisa, tudo bem? Quando a gente analisa os outros, compara, né, com os outros tipos de musculatura aí. Então só tem esses três tipos, tá, pessoal? Não confundam. Músculo liso, músculo estriado cardíaco ou músculo estriado esquelético. Não tem mais outro tipo ainda, ok? Beleza. Então aqui, só para que eu diminua aqui um pouquinho o zoom, que eu só queria mostrar as imagens para vocês, né? Então voltando aqui, nós temos como pintar aqui as coisas mais importantes. Só tem realmente os três tipos de tecidos musculares. Você acabou de ver comigo o liso, o estriado do tipo esquelético e o estriado do tipo cardíaco. Esse último aqui, olha o nome dele, se ele é cardíaco, você somente consegue encontrá-lo no coração. Beleza? Somente no coração e mais em nenhum outro lugar do corpo humano você consegue encontrar a musculatura estriada cardíaca. Ok? Bom, agora aqui no nosso material eu só vou colocar para você rapidamente as características do que acontece, né, no músculo liso. Como que é esse músculo liso? Aí ele vai colocar aí para você, ó. O que você tem na musculatura lisa? Tipo de célula, célula fusiforme. O que é uma célula fusiforme? É uma célula que lembra isso daqui, ó. Isso é uma célula fusiforme, ok? Os núcleos, eles são centrais. O que é isso? Na musculatura lisa, o núcleo não está na ponta. O núcleo fica onde? No meio da célula, ok? Só verificar a figura abaixo. Então olha para cá.
Se eu der um zoom aqui nessa figura, ó, deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho. Aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma musculatura lisa, ok? Fibra muscular lisa. E quando você olha, você percebe que o núcleo está lá no meio da célula, ó. Ó. Percebeu? Ele está no meio. Ele não está na periferia, ok? Então tá lá, ó, núcleos das células musculares lisas, ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Mas o que é importante você levar de conhecimento em relação à musculatura lisa? Além dessas células serem fusiformes e além desses núcleos serem núcleos centrais, ficarem ali no meio da célula, né? Estas células aí, elas não são estriadas. As células são não estriadas. Você tem que gravar essa expressão aí. Não há estriação. E outra coisa super fundamental. Como é que é essa contração de um músculo liso? É uma contração do tipo lenta e é uma contração involuntária. Você, por exemplo, não consegue mandar parar aquela contração. Exemplo. Vamos dar um exemplo das mulheres aí. Quando a mulher está lá no seu período do ciclo menstrual, chega um momento que o útero dessa mulher começa a contrair, é a famosa cólica menstrual, para expulsar esse útero, né, esse endométrio, ele vai começar a descamar e essa mulher vai começar a expulsar a parede uterina para fora do seu corpo, né, pelo canal vaginal, por isso que sangra. E aí, geralmente, as mulheres sentem muitas dores durante o ciclo menstrual, durante essa cólica, porque é o útero que está contraindo. E esse útero, quando ele está contraindo, ele é feito de musculatura lisa. Por isso que essa contração lisa, ela é involuntária. A mulher que fala assim, por mais que ela dê um comando no cérebro dela assim, ó, meu Deus, tô mandando um comando pro meu útero parar de contrair. Não tem como, ele vai continuar doendo. Tem mulheres que chegam a tomar remédio para dor por conta disso. Beleza? Outra coisa interessante, o nosso trato digestório, o movimento peristáltico do alimento passando, por exemplo, pelo nosso esôfago até cair no estômago, esse alimento ele vai sendo empurrado através de um movimento chamado movimento peristáltico. E aí, essa musculatura lisa dessa região aqui, ó, do esôfago, o esôfago tem aproximadamente 25 centímetros a 30, até a comida cair no estômago, ela tem que ser empurrada por essa musculatura lisa. Às vezes dói, né? Às vezes, por exemplo, você chupa uma bala, engole a bala direto, chega a doer, a bala vai caindo assim, ó, você chega a sentir dor. É uma contração involuntária, ok? Então, fica ligado nisso daí, é uma coisa importante em relação à musculatura lisa, ok? Já mostrei a figura para vocês. Aqui é só uma observação pequena, tá? O músculo liso, pessoal, consegue se dividir quando nós somos adultos, ok? Reparando lesões no tecido muscular. Então, se algum tipo de musculatura lisa sua acabar, por exemplo, tendo algum tipo de lesão, pode haver um processo normalmente aí de mitose para repor essas suas lesões aí nesse teu tecido muscular liso, ok? Uma outra coisa muito interessante é que na musculatura lisa existe uma coisa que a gente chama de lâmina basal. E essa lâmina basal, ela fica ao redor do músculo. E aí é muito interessante porque o fato dessa lâmina basal estar ali ao redor do músculo, né, protegendo toda aquela musculatura, por mais que você tenha a contração de pequenas partes daquele órgão, por exemplo, vai fazer com que contraia ali o músculo todo. Então, às vezes, você sente... Por mais que você... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega um estômago, tá? Por mais que você esteja sentindo uma dor num ponto específico do estômago, você vai sentir a dor no estômago inteiro, como um todo, tá? Por conta da presença aí dessa lâmina basal, ok? Ela faz com que essa contração de poucas células, né, contraiam ali o músculo como um todo, então vai fazer você sentir dor naquele órgão todo, por exemplo, tá?
Então falamos aí sobre o tecido muscular liso. Podemos falar agora, por exemplo, sobre um segundo tipo, que é o estriado. Lembrando que esse estriado vai ser aí o esquelético. E aí, o que você tem que gravar do esquelético? As células também são alongadas, ok. Só que essas células agora no esquelético, elas são multinucleadas. Elas possuem vários núcleos. Diversos núcleos. E aqui, especificamente, no caso da musculatura esquelética, a tendência é que esses núcleos fiquem na periferia da célula, na borda da célula. Outra coisa importante, a contração nesse caso, ela é voluntária. Você decide quando você quer contrair ou não. Beleza? Você vai ver mais pra frente que essa contração vai se dar pelas proteínas conhecidas como actina e como miosina, e que é justamente essa actina e essa miosina que dá essa percepção do estriamento do músculo. Vou aumentar o zoom aqui para você enxergar. Deixa eu apagar aqui, passar a borracha. Ó, isso aqui é um músculo estriado esquelético, tá? Com vários núcleos na periferia. Olha para cá que interessante. Deixa eu ver se você consegue perceber. Tá vendo que aqui, eu vou passar de caneta preta, tá? Tá vendo que tem uns estiramentozinhos assim, ó? Tá vendo? Ó. Cada tracinho desse aqui, pessoal, são filamentos de actina e miosina que vão permitir a contração muscular. Você vai ver esse movimento mais pra frente, tá? Vou mostrar um vídeo aqui no YouTube pra vocês. Então, cada segmentozinho desse que eu tô colocando são esses estriamentos que acontecem nesse tipo de musculatura estriada esquelética, ok? Show de bola. Tá aí um exemplo para você ver. Eu preferi dar o zoom para que você consiga enxergar esse estriamento aí. E olha que interessante. Olha o núcleo, vou botar de vermelho. Aqui, ó, mais na borda, né? Mais na periferia. Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí. A tendência é um núcleo um pouquinho mais na periferia e não tão central. Beleza, pessoal? Show de bola. Deixa eu tirar a redução aqui da exibição. Ok. E por fim, a gente vai fechar, né, com o tecido muscular estriado. Pode colocar aqui se você quiser, ó, estriado. Só que em vez de ser esquelético, você vai dar o nome de estriado cardíaco, ok? Como eu disse anteriormente, você só vai encontrar no coração, beleza? Sem problema nenhum. O que mais? Se assemelha, será que esse tecido muscular estriado cardíaco se assemelha ao estriado esquelético? Sim. Só que aqui, nesse caso, as células, além de serem alongadas, elas são cilíndricas, contendo um ou dois núcleos centrais. Então, olha só o que você tem que lembrar para matar uma questão. Falou no coração, você tem que pensar que a célula do coração vai ser cilíndrica, ele vai ter que te dar essa dica, e você vai ter que lembrar que essa célula tem um ou dois núcleos na região central. Cuidado, porque no outro caso de cima, aqui você vai perceber que esse núcleo ele está na periferia da célula, na borda, na margem da célula. Beleza? Show de bola. Outra coisa importante, musculatura cardíaca, coração, atenção, coração. Você determina quando que ele vai bater ou não? Você pode chegar para você agora e falar assim, coração, para de bater. Você não consegue dar um comando para o teu coração parar de bater. Logo, essa contração do teu coração, ela é do tipo involuntária. E ela é também o quê? Vigorosa. O teu coração tem que bater com vigor, porque ele vai bombear sangue para o corpo inteiro. Tranquilo? Agora aqui, pessoal, eu quero que você grave essa expressão, porque isso vai aparecer nas próximas questões. Discos intercalares. Toda vez que você escutar a expressão discos intercalares, esses discos são bem interessantes quando você analisa uma célula do seu coração, porque esses discos permitem a união de várias células cardíacas. Então, uma célula cardíaca ela fica conectada à outra por conta desses discos intercalares. E aí, isto gera uma forte conexão elétrica entre as células. Por isso que o coração bate como um todo.
ela recebe uma descarga elétrica e todo o coração acaba respondendo a esse estímulo elétrico batendo. Então, toda vez que você pensar em disco intercalar, você automaticamente precisa fazer associação ao músculo estriado cardíaco. Ok? Lembra desse detalhe aí, desse bizu dos discos intercalares. Ok? Aqui eu só trouxe algumas imagens principais de alguns músculos, tá, pessoal? Do corpo humano. Vou só exibir aqui um pouquinho para você ver. Ó, por exemplo, aqui você tá vendo que eu tenho um bíceps. Ele até pintou de roxo aí, né? Você tem um bíceps, que é esse músculo aqui, tá? Muito bom. Tá aí nos dois braços, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Você tem a região do peitoral. Você tem aqui o músculo do ombro, que é o deltoide. Você tem os músculos abdominais, que está aqui na sua frente, ó. Tá vendo? Você tem o oblíquo externo. Quando a gente faz aquele abdominal na academia lateral, a gente está trabalhando o oblíquo externo, ok? Você tem aquela cadeira adutora e abdutora, queima pra caramba quando você faz aquele movimento na academia de abdução e adução, tudo bem? Você tem o quadríceps, tá vendo aí? Ele tá marcando essas regiões aí coloridas para que você tenha uma ideia dos principais aí do corpo humano, dos principais músculos do corpo humano. Claro que pode piorar e muito, tá, pessoal? Isso aqui não é uma aula de fisioterapia. Se você é fisioterapeuta, você vai tirar onda com isso daí, tá? Se você é médico, então nem se fala. Então, assim, não é uma aula específica para isso, mas temos muitos nomes aí por dentro, ok? Aqui é a mesma figura de costas, né? Você tem aí a região dos glúteos, você tem os gêmeos, que são esses músculos aí da nossa panturrilha, tá? Você tem o tríceps aqui por trás, ó. Lembrando que o tríceps, pessoal, ele é antagônico ao bíceps. O que é isso? Quando você está contraindo o bíceps, significa que você está relaxando o tríceps, que está atrás. Quando você contrai o tríceps, você relaxa o bíceps. Eles fazem movimentos antagônicos. Quem pratica academia sabe muito bem disso, ok? Então tá aí, deltoide, o trapézio, né? A galera quando faz aquele exercício na academia que tem que ficar levantando o halter para forçar essa musculatura aqui do trapézio, né? Tem o grande dorsal, que é essa região aqui das costas, ó. Beleza? Show de bola. Então isso é só para você ter noção. Aqui, galera, eu coloquei por desencargo de consciência. Infelizmente, é uma covardia se uma questão da FGV ficar querendo esmiuçar isso daqui, tá? É pesado. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem da região do nosso crânio, né? E aqui ele trouxe para você o nome de alguns músculos. Músculo temporal, músculo occipito frontal, acústico externo, pô, veia jugular interna, ele botou a veia aqui, né? Ele representou a veia aqui. Músculo escaleno médio, o músculo trapézio, escaleno posterior, tudo indicado aí. Esternocleidomastoide. Quer dizer, é muita coisa para você querer ficar decorando. Eu não ia ficar querendo decorar todos os músculos aí que estão na face, tá? Trago aqui alguns destaques, por exemplo, essa questão dos nossos olhos, né? Quando a gente começa a piscar muito, esse orbicular aqui, ele é bem interessante, né? A gente tem esse daqui, ó, que movimenta a cabeça lateralmente, é bem interessante. Também a gente traz aí essa anatomia da cabeça do pescoço, tá? Essa outra figura aqui, ó, vou chegar pro lado, tá? Já que a minha câmera tá tampando, ó, cheguei pro lado. Aqui é especificamente da região do pescoço, tá? Você pode depois também, ó, vou trazer um pouquinho mais de zoom aqui para que você veja, tá? Músculo trapézio, olha ele aqui, tá vendo? Os escalenos, tá aqui nessa região, ok? Você também tem músculo aqui, ó, apontado para cá, tireoide, ok? Então, eu não gastaria tanta energia com isso daí não, porque se cair vai ser uma questão que, tipo assim, meu irmão, ou tu vai acabar chutando e acertando, ou
você é um cara muito bom de conhecimento aí de tecido muscular e sabe o nome aí dos mais de 630 músculos que tem o nosso corpo humano, tá? Eu não gastaria energia com isso, beleza? Vai ter uma questão covarde que eu coloquei aqui pra você? Vai, mas é só pra você ver que é loteria, tá? Aqui ele só colocou, né? Só trouxe para vocês aqui a orbicular dos olhos, né? Os olhos abrem e fecham através desse músculo aí, orbicular dos olhos. Você tem o masseter também, é um músculo aqui relacionado à mastigação, tá, pessoal? Ele fica aqui nessa região aqui da nossa bochecha. Nós temos aí o músculo frontal, é esse músculo da testa aqui, o franzir da testa, ó, né? Você vê que é emburrado e tal, quando você faz esse movimento, é um músculo da testa. Observem que eu controlo a hora que eu quero fazer isso. Então isso é um tipo de musculatura estriada, esquelética, tá bom? Quando você consegue determinar o momento que você vai ou não contrair um músculo, significa que essa contração ela é voluntária, ok? Você tem o esternocleidomastoide também, é um outro tipo de musculatura bem interessante aí, movimento de cabeça lateral, tá? Você consegue fazer por conta desse músculo. Ah, tem que ficar decorando isso aí tudo? Não, só trouxe alguns principais, tá? A orbicular dos olhos também, dos lábios, que a gente comentou. Esses lábios conseguem se mexer por conta dessa orbicular dos lábios aí. Beleza? Show de bola. Aqui é mais uma figura para que você tenha uma ideia também, né? Tem essa aqui e tem essa aqui do lado. Então, assim, é mais para que você tenha uma noção de que cada região do seu corpo tem músculo pra caramba, ok? Músculos, então, aqui da região do seu tórax e da região do seu abdômen, ok? Lembrando, qual a importância desses músculos aí da região do tórax e abdômen? Isso aqui pode cair, tá? É porque eles conseguem, pessoal, auxiliar o organismo a realizar a respiração e também faz com que o seu corpo fique ereto, que você tenha a postura. Muito interessante também aqui, eu não sei se você já ouviu falar, é o diafragma, tá, pessoal? O diafragma, ele é um músculo, ok? Que ele relaxa e contrai. Ele é de musculatura estriada esquelética, porque você, ó, você decide também a hora que você quer parar de respirar ou não, você controla essa musculatura do diafragma, tudo bem? Aqui é muito interessante também, eu vou mostrar para vocês porque isso pode cair numa prova, é essa aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, não sei se vocês vão conseguir ver comigo, uma linha aqui, ó, chamada de linha alba. Essa linha alba que está escrito aqui, pessoal, é uma linha, vou até pintar de cinza aqui, ó. Essa linha alba aqui, ó, é uma linha onde geralmente na região mediana do corpo é onde que se faz uma incisão, tá? Então, quando um cadáver ele chega lá na bancada para que você o abra, essa incisão, quando você vai pegar o bisturi para colocar ali, eu não sou médico, tá? Nessa região mediana do corpo, você geralmente rasga ali a sua linha alba para ter acesso aos músculos ali da região abdominal, ok? Muito bom, então. Show de bola. Ah, e essa figura do lado? Essa figura do lado é a mesma coisa, galera. Mesma coisa. Eu não vou ficar gastando energia decorando o nome aí, músculo dorsal, músculo braquial, músculo do tríceps, redondo maior, redondo menor, músculo infraespinhoso, músculo deltoide, músculo trapézio, espinha ilíaca, glúteo maior, glúteo menor, glúteo mediano. Então, tipo assim, não vejo necessidade para isso, ok? Show de bola. Então falamos aí um pouquinho dos músculos da região da cabeça, um pouquinho dos músculos da região do tórax e abdômen, ok? E você sabe muito bem também, temos os músculos intercostais, obviamente, auxiliando aí, juntamente, né, atuando aí juntamente com o diafragma, tá? Fica próximo aqui à costela também, auxilia nesse processo de inspiração e de expiração, ok? Os músculos peitorais, que eu mostrei aqui em cima, responsáveis aí por auxiliar os membros superiores a levantar peso. Quando você faz um movimento na academia, por exemplo, tem um movimento que trabalha o peito, que é um equipamento chamado voador. Quando você está na academia, que você coloca o braço assim, que você faz esse movimento,
o voador, né, ele está trabalhando essa musculatura aqui do seu peito. E quando você precisa utilizar o seu membro superior, que são os seus braços, a pegar um saco de cimento, pegar um vaso, pegar alguma coisa, levantar, você vai precisar da musculatura peitoral, ok? Aqui nós temos as musculaturas dos músculos dos membros, né, superiores aí. Também eu não vejo necessidade de você ficar decorando, né, esses nomes, né? Músculo abdutor longo do polegar, músculo extensor do indicador, músculo extensor ulnar do carpo. Não vejo necessidade de chegar a esse nível de detalhamento aí, ok? Só para você saber que tem aí músculo dos membros superiores e também dos membros inferiores, tá, pessoal? Aqui eu trouxe aqui a parte de trás de uma perna, né? Como você pode ver aí, ó. Deixa eu ver se o desenho, se eu chegar mais pro cantinho para você olhar, ó. Não sei se você consegue enxergar aí, ó. Cabeça lateral, tá vendo? Músculo gastrocnêmio. Nervo do músculo sóleo. Pô, o que é sóleo? Sóleo, pessoal, é a antiga batata da perna mesmo, tá, pessoal? Aqui tá passando o nervo e a batata da perna, o sóleo, tá aqui, ó. Músculo sóleo. Tudo bem? Aqui, ó. Beleza? Tá marcado aí pra você. Tranquilo? Então, também não gastaria tanta energia com isso. Se cair uma questão dessa, é uma questão realmente bem covarde, tá? Aqui você tem outros nomes, né? Músculo sartório, músculo reto femoral, vasto medial, ligamento... Aí são ligamentos, né? Não é o caso aqui da musculatura. Vasto lateral de novo, músculo fibular longo, enfim. Galera da fisioterapia domina isso daqui, tá? Geralmente um biólogo não vai dominar o nome dessas nomenclaturas todas, porque dificilmente na faculdade de biologia chega a exigir tamanho conhecimento de toda a musculatura aí do corpo humano, ok? A gente fica aí sabendo das gerais, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Seguimos aí na nossa aula. Ok, agora aqui é uma parte que eu quero que você grave pelo seguinte: a célula muscular, ela é um pouco diferente das outras. E aí ela vai receber nomes específicos, tá? O que você está vendo aí é um miócito, é uma fibra muscular. E por ser uma fibra muscular, por ser um miócito, ela vai receber nomes específicos para cada coisa. Por exemplo, numa célula comum você fala que você tem membrana plasmática. Aqui você vai dizer que essa célula tem sarcolema. Você não usa a expressão membrana plasmática, você usa a expressão sarcolema. Numa célula convencional, você diz que essa célula tem retículo endoplasmático. Aqui você vai dizer que ela tem retículo sarcoplasmático. O que seria um citoplasma numa célula convencional? Citoplasma é aquela região entre a membrana plasmática e o núcleo, onde tem várias organelas. Aqui você não vai chamar de citoplasma, você vai chamar de sarcoplasma. O que seria o núcleo numa célula comum? A região que abriga o material genético. Aqui você não vai chamar de núcleo, vai dizer que esse núcleo tem outro nome chamado cariosarco. Então esses nomezinhos que podem aparecer na sua prova para te confundir são nomes específicos para a célula muscular, beleza? Aqui, a capacidade de alongamento, né? Quando você distende ou contrai alguma coisa, vai ser sempre pela presença das proteínas actina e miosina, ok? Que a gente já citou, e elas vão fazer parte aí do processo de contração muscular, ok? Aqui é para que você veja a figura de um músculo, tá? As fibras musculares presentes, né, dentro desse músculo, parece um monte de canudinho aí, né? É uma coisa bem alongada. E aqui ele está mostrando para você apenas, ele está tentando entrar um pouco mais nessa fibra muscular e trazer ela para você. Você vê que ele está fazendo o quê? Ele está pegando aqui e te mostrando assim: olha, candidato, eu peguei um canudinho desse, estou puxando ele aqui para fora do músculo, para que você veja como que funciona a fibra muscular, do que é composto cada canudinho desse, entendeu? Esses nomes, epimísio, perimísio, endomísio,
são membranas que envolvem aí o músculo, tá? A membrana externa é o epimísio, envolve toda essa parte branca ali, né? Envolve toda a musculatura. Você tem o perimísio, né? Envolvendo aí, basicamente, essas estruturas aqui que são as fibras musculares, e um endomísio envolvendo aí internamente a sua fibra muscular, ok? Era isso que ele queria trazer para você nessa figura aí, para que você tivesse essa visualização. Ele está chegando cada vez num nível maior de detalhamento, tá? Seguindo aí, nós temos que essas unidades de contração de um músculo nós vamos chamar de miômeros, ou também sarcômero, tá? O que mais cai na prova é a palavra sarcômero. Então, quando a gente estuda a contração muscular, a gente não estuda a contração do músculo todo, não. A gente estuda um segmento de contração que eu vou dar o nome de sarcômero. Perfeito? Então, você estudou o sarcômero, você repete aquilo ali para outros sarcômeros lado a lado, e aí você vai entender que o músculo conseguiu contrair. Beleza? Aqui nós temos um exemplo disso, tá? Eu vou aumentar o zoom aqui para que você consiga compreender, ok? Nós temos aqui, nesse desenho, uma figura de um músculo, tá? Esse músculo está preso a um osso. Geralmente o músculo, por exemplo, o bíceps, ele está preso aqui, ó, tá? No nosso cotovelo, no osso do cotovelo, e também aqui, na região aqui, nos ossos dos nossos ombros, ok? Fica preso aqui. Então esse bíceps está atrelado a dois ossos, aqui e aqui, ok? Então esse músculo fica preso no osso, ok? E aí ele pegou a fibra muscular, ele pegou a célula, que é composta aí, são várias fibras musculares, e a miofibrila é justamente esse canudinho que a gente vai analisar e perceber o que tem dentro desse canudinho. Quando a gente estuda essa miofibrila, que é isso aqui, ó, miofibrila, a gente consegue perceber o que está acontecendo com esse músculo, o que está ali por dentro. E aí você começa a entender. Nesse canudo, nessa miofibrila, você tem o que a gente chama de linha Z. Aqui, ó. Tá vendo? Cada segmentozinho desse aqui vai permitir com que eu tenha aqui no meio, deixa eu apagar, botar aqui em preto, um sarcômero. Ó, o sarcômero é um segmentozinho que eu vou pegar para estudar. De uma linha Z até a outra linha Z, eu tenho essa unidade de contração chamada de sarcômero. Então tá aqui, ó, uma linha Z tá aqui, a outra linha Z tá aqui. Eu estou entrando na miofibrila, ampliando esse zoom, dando um zoom para você. Percebi que ali dentro eu tenho duas proteínas, actina e miosina, já vamos conversar sobre elas. E é esse processo de deslizamento de uma proteína sobre a outra, você vai perceber que os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, e aí você tem um processo de contração muscular. Então basta estudar esse segmento de uma linha Z até outra, basta estudar este sarcômero, que você passa a dominar todo o processo de contração muscular. Show? Beleza? Tranquilo? Vamos sair daqui. Então, como é que vai funcionar aí essa contração muscular esquelética? Basicamente, né, pessoal, vamos tomar cuidado aí, porque a contração muscular lisa é diferente, eu já falo para vocês depois. Mas, basicamente, o que cai em prova? Como que é uma contração muscular esquelética? Quando que você dá a ordem, né, para aquele músculo contrair, como que esse processo acontece? E aí você, de fato, contrai aquele músculo. Quando você faz um abdominal, ó, você, de fato, contrai o seu abdômen. Você quer contrair o seu abdômen. Por que isso acontece? Porque o seu músculo, essa sua musculatura estriada esquelética, ela vai ser composta de 3 proteínas básicas. A actina, a troponina e a tropomiosina. Então, quando a gente fala na actina, que a gente chama essa actina de filamento fino, também nos livros de biologia, você vai perceber que actina,
troponina e tropomiosina vão precisar conversar entre si. E aí você tem um outro filamento logo abaixo, que é o que a gente chama de filamento grosso. Esse filamento grosso, pessoal, a gente chama ele de miosina. Tá aqui, ó. O filamento grosso é a miosina e o filamento fino é a actina. Então esses dois nomes vão aparecer toda hora. Se a questão quiser pegar mais pesado, ela vai falar em troponina e tropomiosina. Eu vou ter que comentar com vocês sobre a troponina e a tropomiosina, porque como é uma aula de tecido muscular, eu acredito que a banca FGV pode colocar uma pegadinha para você aí, tá? Então, basicamente, um músculo ele vai contrair quando os filamentos finos de actina deslizarem, olha o movimento da minha mão, quando os filamentos finos de actina deslizarem em cima do filamento grosso de miosina. Cuidado com o que eu falei. Você vai perceber logo na próxima imagem que você tem um filamento fino e um filamento grosso. Eu preciso que o filamento fino faça isso. Deslize em cima do grosso. É isso que acontece. É sempre a actina deslizando em cima da miosina. Tem questão de prova que vai falar que é a miosina que desliza na actina. Não é a miosina que desliza aqui. É a actina que desliza em cima da miosina. Grava isso, decora isso daí, beleza? Só que aí, pessoal, o que acontece? Para que você tenha uma contração muscular, eu preciso de um certo tipo de mineral. Eu preciso ter cálcio. Cadê minha caneta? Eu preciso de cálcio, tá? Que é o Ca+2. Esse íon cálcio, ele vai ser importante para conseguir liberar uma certa proteína, para que a partir daí eu consiga conectar essa actina com essa miosina. Uma está pertinho da outra? Sim, mas eu preciso do cálcio para que eu consiga expor, né, um sítio de ligação que você logo vai ver comigo, para que você tenha esse deslizamento. E é a parte mais difícil da aula, é você tentar entender isso daqui, ok? O que acontece, pessoal? Lá, você vai perceber, quando a gente for ver o vídeo, que é o seguinte. Você tem uma proteína chamada tropomiosina. E aí, essa tropomiosina, ela se prende a esse filamento chamado de actina. E aí, o que você tem que decorar? Enquanto essa tropomiosina está se prendendo à actina, essa actina não consegue se ligar à miosina. Pensa assim, ó. Vamos lá, deixa eu tentar dar um exemplo. Pensa assim. Você tá doido para sair de casa, dar um rolê na pista. Só que tu tá com visita. E você não consegue expulsar essa visita. A visita tá lá sem noção, pedindo pizza no iFood, e você tá fazendo sala ali para ela, mas tu quer sair. E enquanto essa visita estiver ali, você não consegue passar da porta e sair do teu apartamento, sair da tua casa. Entendeu? Então, enquanto a tropomiosina estiver presa nessa actina, que é essa proteína, essa actina não vai conseguir se ligar à miosina. O filamento fino não consegue se ligar ao filamento grosso. Ok? Show de bola. E aqui você vai ver logo que a troponina, aí é uma outra proteína, fica agarrada nessa tropomiosina aí. Mas vai ser fácil você perceber isso no vídeo, tá? Show de bola. E aí, pessoal, você precisa então dos íons cálcio, que é o que eu comentei, para a gente conseguir ter aí o processo de contração muscular. E a gente também vai precisar de energia disponível. Você vai perceber que esse ATP vai ser necessário para que ocorra o relaxamento do músculo. Nós não gastamos ATP, lembra que ATP na biologia é energia. Nós não gastamos ATP na hora que a gente contrai o músculo. A gente gasta energia, a gente gasta ATP na hora que a gente relaxa o músculo.
Então, tô lá na academia, contraí o bíceps, não gastei energia. Relaxei o bíceps, gastei energia. Você vai perceber isso agora, tá? Então vamos já assistir um vídeo, é um vídeo rápido de 4 minutos. Tudo bem? Eu deixei o material aqui aberto pra gente ver isso aqui rapidinho. Eu vou tirar o som. Vamos abrir aqui. Prontinho. Vai abrir, tá, pessoal? A imagem para vocês no YouTube. Eu colei, né, esse link. Eu adorei esse vídeo aí. Todos os créditos aqui conseguiu colocar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a tela inteira. Quero mostrar para vocês o seguinte. Apesar do vídeo estar em inglês, vou dar uma pausa aqui. Ele está mostrando aí na foto uma menina, tá? Ele circulou aí a região da mão dela, ela está escrevendo, tá? E aí ele vai mostrar, ele escreveu a palavra sarcômero, onde está aqui a setinha do mouse, tá vendo? Miosina e actina, que são as duas proteínas principais nesse processo de contração. E aí, o título, né? Ele bota lá, músculo, a contração do músculo esquelético. É isso que ele quer que você entenda, né? Como que se dá esse processo aí de contração muscular na musculatura esquelética, ok? Estriada esquelética. Então, aí ele só faz uma divisão dos músculos que nós temos, que é o cardíaco, o liso, né? E o estriado esquelético. Ok. Ah lá, skeleton. Ok. Muscle. Show de bola. Aí ele está entrando na mão da menina para te mostrar como que funciona essa fibra muscular. Tá vendo aí? Aí ele vai pegar um conjuntinho desse aí, um canudinho dessa fibra aí, e vai ampliar para você, ó. Deixa eu tentar tirar aqui agora, senão a minha câmera vai te atrapalhar. Olha ali. Tá conseguindo enxergar que ele pegou uma banda desse músculo, essa fibra muscular, fiber muscle, tá vendo ali, ó? E tá trazendo para você como que vai ser esse processo de contração. Então ele pegou a célula, tá entrando dentro dela. Isso aí nada mais é do que um sistema nervoso, é um neurônio, né? É uma junção neuromuscular, é um neurônio dando ali um estímulo para aquele músculo, para que aquele músculo comece a contrair, né? Igual quando eu quero contrair o meu bíceps, contrair o meu quadríceps, contrair um glúteo, contrair um abdômen, por aí vai. Então veja lá, ele vai pegar a miofibrila e vai destacar um sarcômero. O que é isso? Ele está destacando assim, candidato, em vez de eu pegar o músculo inteiro, eu vou pegar só um pedacinho e eu quero que você enxergue que isso aí é um sarcômero. E vamos trabalhar a contração, o deslizamento da actina e da miosina só nesse quadradinho aí. Então ele pegou esse retângulo, chamou de sarcômero, que é a unidade de contração muscular. Vamos ampliar. Tá lá, sarcômero, bonitinho, show. O que quer dizer isso aí? Thick filament e thin filament. É o seguinte, existe um filamento fino, que é esse aqui de baixo, onde eu estou passando o mouse. É o magrinho, é o fino. E o thick filament é um filamento um pouco mais espesso, é o filamento grosso. O filamento magrinho, o filamento fino, é a actina. É ela que desliza em cima do filamento grosso, que é a miosina. Show de bola. Seguindo. Olha lá, ó. O músculo contrai e o músculo relaxa. O músculo contrai e o músculo relaxa. Aí ele trouxe a miosina para você, é o filamento grosso, tá? Aquilo ali é em linha M, não precisa ficar decorando isso não. E ele trouxe a actina, que é o filamento fino. E as linhas Z, que separam e delimitam aí o nosso sarcômero. Então, olha bem essa seta. A actina aqui no mouse, ó, a actina vai ser justamente esse filamentozinho aqui, ó. Tá percebendo? O filamento de baixo, que tem essas cabecinhas que parece um monte de uvinha na ponta, aí você vai perceber que é o filamento grosso, que é a miosina. Show?
O que vai acontecer na contração? A actina vai deslizar em cima da miosina. Olha lá, ela deslizando. Percebam que a miosina quase que está parada. É a actina que se aproxima uma da outra e se afasta. Vou voltar um pouquinho para você perceber o movimento. Ó. Olha o sentido das setas, tá, pessoal? Ele vai te mostrar uma seta assim, ó. Você vai perceber que a actina deslizou e vai voltar. Lá, ó, deslizou, se aproximou, voltou. Viu lá? E aí que é o grande pulo do gato, né? O the cat jump. O que acontece nesse momento, pessoal? Nesse momento, a actina tá aí como um filamento fino, ele até botou em rosa aí em cima, e a miosina está embaixo com essas cabecinhas aí que eu já vou te dizer o que é isso. Parece uma uvinha. Então a miosina está embaixo, filamento grosso, a actina está em cima, filamento fino. Olha o que acontece, olha que interessante. Por que contrai? Por que a actina desliza? Desliza porque existe um sítio de ligação da miosina com a actina. Ele acopla a sua proteína na actina e puxa ela. Faz um movimento de arraste. Essa cabeça da miosina, a gente vai chamar isso de cabeça, tá? Essa porção roxa aí. Essa cabeça da miosina toca naquele sítio de ligação da actina e puxa para o lado. Isso faz com que a actina deslize e depois, quando soltar, ela volta. É um processo de contração e depois de relaxamento, de retorno. Ok? Olha lá, ó. Contraiu. Ok. Show de bola. Aí ele vai explicar o seguinte. Você tem que ter cálcio e você tem que ter ATP. Para você ter essa ligação da cabeça da miosina lá na actina, igual tá aí, você precisa ter ADP mais fosfato inorgânico. Ok, contraiu. Como é que eu solto agora? Como é que eu libero esse ADP e fosfato inorgânico? Como é que eu solto, como é que eu desacoplo essa miosina da actina? Eu preciso ter energia. Do jeito que está aí na fotografia, no vídeo, eu tenho o músculo contraído. A actina já deslizou, contraiu, tá lá parado, ó, contraiu. Eu quero soltar isso agora. Para eu soltar, eu preciso ter energia. Ó, o ATP vai chegar ali, ó. Fica olhando. Tá agarrado lá, ó, tá contraído. Quero relaxar o músculo. Para relaxar o músculo, o que eu tenho que fazer? Liberar aquilo ali. Quem que chegou? Energia, ATP, soltei. No que eu solto, ela consegue contrair de novo, chega ATP e solta. Então, qualquer questão de concurso, se falar que você gasta energia para contrair, é mentira. Você gasta energia para relaxar. Beleza? Ah, Belo, me explica o rigor mortis. O rigor mortis é isso, né? Ó, morri aqui, ó, morri. Por que a gente fica, né, com aquele rigor cadavérico quando a gente entra em óbito? Porque muitas vezes o nosso músculo está contraído. E para a gente relaxar essa musculatura, mexer bem o pescoço, soltar o braço, começar a tirar daquele rigor mortis que a gente ficou, eu preciso ter energia, eu preciso ter o ATP. Se porventura, eu já acabei de morrer, né? Se eu morrer, eu não tenho mais ATP, a minha célula não produz mais energia, eu não tenho mais moléculas de ATP, como é que eu vou soltar o músculo? É por isso que a gente fica duro. Eu tô sem energia aqui, ó, para relaxar essa célula. Entendeu? É isso que você tem que entender que causa aí o tal do rigor mortis, que dura aí algumas horas, tá? Agora vem a parte mais difícil do vídeo, pra gente fechar, basicamente, a nossa aula. Que é o seguinte, lá na actina, você vai perceber que ela tem uns fiozinhos aqui, ó, não sei se você vai conseguir acompanhar com a setinha do mouse, ó. Isso aqui é a actina, tá? Rosinha. Tá vendo que tem, parece um barbante roxo aqui? E aqui tem uns canaizinhos azuis. Olha o que vai acontecer. O cálcio, que é um mineral, ele precisa se conectar a essa troponina. A troponina são esses azuizinhos que estão aí na actina. E a tropomiosina é essa proteína filamentosa aqui, ó,
que é esse tal barbantezinho. Olha que interessante. A tropomiosina, que é esse barbantezinho, ele está travando a conexão da cabeça da miosina com a actina. Fica olhando bem. Olha essa, fixa nessa imagem. A miosina está ali embaixo, filamento grosso. Cabeça da miosina quer tocar na actina e não consegue. Não tem ligação ali, não tem ligação química para rolar, porque a tropomiosina está atrapalhando. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. O cálcio que a gente consegue na alimentação vai entrar e vai se conectar e vai, a partir daí, liberar justamente essa conexão. Então, quando o cálcio chega, existe uma mudança na conformação da tropomiosina e aí ela libera a actina para se ligar. Olha lá. Agora sim. Agora eu tenho sítio de ligação. Aí sim a cabeça da miosina toca e arrasta. Viu lá? Percebeu? Tranquilo, né? É uma parte um pouquinho mais sugada, mas você consegue perceber aí a importância do cálcio. O cálcio se liga à troponina. Com isso, você muda a conformação da molécula como um todo. E aí sim, a miosina consegue conectar na actina e promover o arraste. Acabou o arraste, para soltar é só chegar com ATP. Olha lá, cálcio chegou, mudou a conformação, miosina ligou, puxou a actina para o lado, liberou com ATP. É isso que leva ao processo de contração muscular e relaxamento. Fechou? Beleza pura, pesada aí o vídeo, tá? Então tá aqui o processo, né, de repouso e também o processo de contração. Observem que na contração as linhas Z se aproximam. Elas estavam afastadas. Olha aqui. Olha aqui onde é que eu tinha uma linha Z e outra. Olha que agora as linhas Z se aproximaram um pouco mais. Elas ficaram mais próximas durante o processo de contração. Beleza pura, pessoal? Show de bola, né? Então a gente já viu o vídeo. E basicamente isso daí é o mecanismo, tá? Essa contração que a gente acabou de estudar, tá? É a contração da musculatura estriada esquelética. Ó, músculo estriado esquelético. Contração voluntária é na hora que eu quero contração vigorosa, ok? Na contração da musculatura lisa é diferente, tá, pessoal? Vou deixar aqui marcado para vocês, ó. A contração da musculatura lisa, ela é diferente dessa que a gente viu, ok? Ela é feita através de um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Você vai ter o cálcio sim, você vai ter a actina sim, você vai ter miosina sim, porém vai aparecer a calmodulina. Então, falou em contração para músculo liso, você tem que lembrar que existe uma substância chamada calmodulina. Essa calmodulina se associa ao íon cálcio e aí permite a contração, né? Não há que se falar, por exemplo, nessa proteína chamada troponina, tá? A gente só fala em troponina e tropomiosina lá na estriada esquelética. Beleza? Basicamente isso aqui é só para você lembrar, né? Músculo cardíaco, coração, contração involuntária e rápida, vigorosa, você já viu. Musculatura lisa, você não controla, ela é lenta e involuntária. E basicamente é isso daí. Aqui são as fontes de energia para o músculo. Basicamente, o músculo ele pode ter como fonte de energia o ATP. Tá aqui, ó, ATP, beleza. É a primeira fonte de energia do nosso músculo, tá, pessoal? O músculo ele usa ATP quando? Quando você está fazendo exercícios intensos e repentinos, tá? Por exemplo, na condição anaeróbia. Vou dar um exemplo. O início de uma corrida forte, aquele tiro de 100 metros, tá? Outra fonte de energia, a utilização de fosfocreatina. Seu músculo pode usar fosfocreatina para conseguir restaurar aí o ATP. Atua também em condições
anaeróbicas, ok? Fermentação lática. O seu músculo também pode fazer aí a utilização de uma fermentação lática para gerar ATP. Só que aqui é mais complicado, né? Você vai degradar a glicose e isso vai doer o seu músculo, vai gerar aí o famoso ácido lático. É aquela hora que você percebe que o jogador de futebol já está lá na prorrogação, ele cai no campo assim, ó, pedindo ajuda que ele já não aguenta mais, ok? E também pode ser a própria respiração aeróbica, né, pessoal? Aquela galera que faz marcha atlética, que, né, uma prova de fundo de 10 mil metros. Então o cara tá sempre ali, ó, oxigenando legal a sua musculatura de forma aí aeróbica, né? Tentando oxigenar bem a sua musculatura para que o músculo consiga aí ter energia para continuar contraindo, ok? Existem dois tipos de miócitos, dois tipos de células musculares que a gente tem uma certa diferença entre elas por uma questão genética, tá, pessoal? Existem fatores genéticos. Por exemplo, o Usain Bolt é um cara super bom de corrida de 100 metros. Ele é muito forte, campeão olímpico. Aí você pega um queniano, um somaliano, que o cara corre lá São Silvestre, não sei quantos quilômetros. Aí se tu botar o Usain Bolt para correr com esse cara do Quênia, o Usain Bolt não vai conseguir bancar a corrida e a passada do cara do Quênia. E ao mesmo tempo, se você botar o cara da Somália e do Quênia para dar um tiro de 100 metros e disputar com o Usain Bolt, não vai conseguir. Então você vai perceber agora no finalzinho da aula que você tem miócitos do tipo 1 e miócitos do tipo 2. Miócitos que a gente chama de fibra vermelha, tipo 1, ou fibra branca, tipo 2. E qual é a diferença? A diferença está aqui, ó. O miócito do tipo 1, que é o miócito vermelho, fibra muscular vermelha, ela vai ter muita mitocôndria. Lembra que mitocôndria é bom para a respiração celular. Vai ter muita mioglobina, ok? Vai realizar predominantemente um processo de respiração aeróbica. Então, você vai usar bastante a fibra muscular do tipo vermelha ou tipo 1, né? Em movimentos, né? Vamos botar assim, atividades de longa duração. Beleza? Por exemplo, uma ave migratória que está saindo lá do Rio Grande do Sul para chegar em São Paulo, por exemplo, durante lá o seu voo. Ou sai do Rio Grande do Sul para chegar no Pantanal. Estou dando exemplo. Ela vai fazer voos de dias. Então essa musculatura do peito dela vai estar rica ali de miócitos de fibras musculares do tipo 1 ou fibras vermelhas, ok? Maratonista usa muita fibra vermelha, praticante de natação também, né? Durante um treino de natação de 50 minutos, por exemplo, por aí vai. Agora, a fibra branca, o miócito branco ou fibras do tipo 2, né, pessoal? Elas já possuem poucas mitocôndrias, então é ruim essa parte respiratória. Então, basicamente, vai ser uma fermentação lática, ok? As fibras brancas vão ser adaptadas aí, ó, para uma contração rápida, gera movimento potente, movimentos de curta duração. Por exemplo, uma explosão, uma corrida de até 200 metros, de até 100 metros, por exemplo, no Usain Bolt, esse cara vai estar cheio de fibra branca para ele, tipo 2. Tranquilo? E com base nisso, a gente agora resolve aqui algumas questões de prova, de concursos, né? Eu não inventei nada, para você perceber o peso disso na prova. Ok, pessoal? Aqui, ó, a primeira questão, eu botei 16, isso aqui é uma questão covarde. Caiu esse ano, perdão, ano passado, né, pessoal? 2021, para professor de educação básica. Nem sei por que é para professor de educação básica, porque isso aqui eu acho muito pesado. Ele botou lá, considerando a anatomia humana, o músculo sóleo está localizado aonde? Ferrou. Ferrou. O sóleo é a batata da perna. Vulgo batata da perna, então está localizado na perna. Mas se você não sabe, você infelizmente vai ter que chutar uma questão dessa. Então, o que eu te falo, eu não gastaria energia para ficar localizando os músculos do nosso corpo. Aqui eu coloquei para você ver como que existe questão covarde assim. Ah, mas eu fiz fisioterapia, eu sei isso aí. Cara, beleza, boa sorte então. Mas tem muita gente que não viu. Tem muito biólogo que não viu isso daí, por exemplo. Tem muita galera que fez nutrição, que fez, por exemplo, biomedicina, que não estuda isso.
tá? E faz parte da vida, galera. A gente não tem como, com todo nível de conhecimento, dominar tudo, é impossível, tá? Então não tem nada a ver com coxa, com a face, nem com a mão, nem com a nossa região da lombar. Esse músculo, ele está localizado na perna. Então, gabarito, letra B de bola, tá bom? Outra questão. Essa é para levantar a tua moral. Caiu na banca IBAD no ano de 2020 para professor de ciências. A mecânica do músculo consiste na contração e no relaxamento das fibras musculares, dando intensidade necessária e aplicação de uma determinada força para realizar um certo trabalho. Ok. As proteínas responsáveis pelo processo de contração recebem o nome de quê? Ficou fácil, hein? As proteínas responsáveis pelo processo de contração, acabamos de falar nela, são quem? Mialgia, actina, miose, actino, miosina e actina. Letra C, sem dificuldades aí, né, pessoal? Miosina, actinina, guanina e citosina não tem nada a ver total. Beleza? Então, aqui é uma questão de nível fácil para conseguir levantar a tua moral aí. Vamos para 3, vamos embora. Caiu na banca IDECAN 2019, do Instituto Federal da Paraíba lá, professor de ciências. As corridas de rua, destaques no cenário atual, são uma prática saudável que promovem a saúde e o bem-estar. Quando o assunto é correr, não se pode desprezar o trabalho realizado pela musculatura humana. A respeito do tipo de contração realizada, atenção, respectivamente, tem que ser nessa ordem, pela musculatura lisa, cardíaca e esquelética. Assinale a alternativa correta. Galera, tem que ser respectivamente. O tipo de contração realizado na musculatura lisa, eu pergunto para você, mulher que está assistindo meu vídeo agora, quando você está na sua época de seu ciclo menstrual, que o seu útero está contraindo, ele é feito de musculatura lisa. Você coordena a hora que ele quer parar, tu consegue mandar assim, ó, para de doer que tá ótimo? Não, ele vai doer sozinho. Então, a musculatura lisa é uma contração involuntária. Foi? A cardíaca, vamos lá, musculatura cardíaca. Você consegue chegar agora no seu coração e falar assim, ó, coração, para de bater aqui por 10 segundos. Vai, pum. Você manda um comando aí pro teu coração parar de bater, ele consegue parar? Não, também é involuntária. Agora, a musculatura esquelética, que é essa última aqui, ó, existe uma contração totalmente voluntária. Você que decide quando quer franzir a testa, quando quer sorrir, né? Você consegue controlar, ó, abrir a boca, fechar, você consegue determinar contrair o abdômen ou não. Então você determina. Logo, pelo que eu tô vendo aqui, o nosso gabarito tem que ser na ordem involuntário, involuntário e voluntário. Portanto, letra, cadê? Marcar aqui de vermelho, tá, pessoal? Involuntário, involuntário, involuntário e voluntário. Então, gabarito aí, letra A. Beleza, pessoal? Acredito que ninguém tenha tantas dúvidas em relação a isso, tá? Olha a questão 4. Caiu para biólogo. Não tinha opção de letra E, tá, pessoal? Caiu em 2019, banca OCP para biólogo na prefeitura de São Bento do Sul, que fica lá em Santa Catarina. Olha só o que ele falou. A capacidade de contração é a principal característica do tecido muscular, podendo ser voluntária ou não voluntária. Realmente. Não voluntária na musculatura lisa, lembra lá? E não só na lisa, como também na estriada cardíaca. Lembra disso? Nesses dois casos aqui é involuntário. Agora, quando que é voluntário? Na estriada esquelética. Aí olha o que ele está perguntando. Assinale a alternativa que apresenta um órgão
que possui fibras musculares estriadas, só que tem que ter aí, ó, com contração involuntária. Eu preciso ter um órgão com fibra que seja estriada, só que a contração tem que ser involuntária. Você não pode comandar esse órgão. Se eu preciso de uma estriada que seja involuntária, tem que ser o cardíaco, né, pessoal? Então, o único órgão que vai ter uma fibra muscular estriada de contração involuntária é o coração. Beleza? Então, não tem aí por que você marcar algum outro item, né? Tá? Útero, bexiga e estômago são musculaturas lisas, tá? Quando o estômago dói, dói pra caramba. Quando a bexiga dói, dói pra caramba. Você não consegue segurar nem o xixi, né? Nem a urina. Que dirá o útero aí, no caso das mulheres. Ok? Show de bola, tá, pessoal? Então acredito que vocês não tenham tido dúvidas nessa questão 4. Vamos avançando, vamos pegar mais prática aí dessas questões. 5. Não sei o que aparece aqui, gente. Vamos lá. 5. Caiu em 2019 da banca VUNESP, tá? Questão boa. As células musculares, coloquei mais por desencargo de consciência, não sei se a FGV vai chegar a cobrar isso não. As células musculares são capazes de obter energia de duas formas, dependendo da situação a qual estão submetidas. Um desses processos de obtenção de energia pelas células resulta em incapacidade momentânea dessas células em realizarem a contração muscular normal. Devido ao quê? Vamos lá, ele está falando o seguinte, olha, candidato, chega uma hora que a célula muscular não está conseguindo ali realizar a sua contração de forma normal. Porque está ali faltando energia ali. Então, momentaneamente, ela não está conseguindo fazer o seu processo legal de contração. Por quê? Devido ao quê? O que você chutaria? Será que é devido à ausência de oxigênio gerado pela fermentação acética? Não. A fermentação aqui é a lática. Tá fora. Letra A tá fora. Será que essa célula não está conseguindo realizar a sua contração por conta da presença de glicogênio promovida pela glicólise? Não tem nada a ver. Totalmente fora isso daí. Será que ela não está conseguindo obter a sua energia e aí, né, de forma ali momentânea, ela está tendo dificuldade em realizar a contração muscular devido a uma acidose provocada pela fermentação lática? Perfeito, pessoal. Essa acidose é aquela dor, né, pessoal? Aquela queimação, aquele famoso ácido lático que é gerado quando o seu músculo faz fermentação lática. Está acabando o oxigênio, você não está conseguindo mais nutrir a sua célula muscular de oxigênio, já está respirando mal, já está cansado, então ela vai fazer a fermentação lática e a sua perna vai queimar, o seu músculo vai queimar. Quando a gente está fazendo musculação na academia, você sente essa dor do ácido lático, tá? Você vai repetindo tanto o movimento ali, chega uma hora que você esgota o movimento, começa aquela queimação. Acontece muito quando você malha a perna, quando as meninas malham o bumbum, quando o homem faz muito abdominal também fica queimando legal. Então, gabarito aí, letra C. Tá bom, pessoal? Mais uma questão interessante aí por desencargo de consciência. Vai que eles cobram isso, né? Questão de número 6. Vamos lá. Então, só voltando aqui, eu não sei se deu para perceber, porque eu estava com o zoom muito aberto. Então, na questão número 5, gabarito letra C. A incapacidade momentânea se dá pela acidose provocada pela fermentação lática. Ok? Tá aí o texto para você ver. Dá um pause no vídeo, qualquer coisa. Na 4, não sei se você viu, órgão de contração involuntária que tem a fibra muscular estriada é o coração. 3, você viu, letra A, involuntária, involuntária e contração voluntária de forma respectiva para a musculatura lisa, cardíaca e esquelética. As proteínas da questão 2, miosina e actina, mole, são as proteínas que fazem a contração. E na 1, aquela questão covarde do músculo sóleo localizado aí na perna. Foi? Seguindo então,
nós temos a 6, caiu para professor de biologia lá em Goiás. Nós temos aí a banca Quadrix. Questão também por desencargo de consciência, tá? Cai muito pouco isso aqui, mas é importante que você saiba. Médicos e nutricionistas recomendam o consumo de alguns alimentos porque em sua composição são encontrados aí minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Entre eles, existe um mineral presente nos cereais, presentes em vegetais verdes, que atua como um componente, galera, de muitas coenzimas, sendo bastante necessário aí, ó, para o funcionamento dos nervos e dos músculos. Ele quer saber que mineral é esse. Não está na aula, mas eu coloquei de proposta essa questão. Galera, um mineral super importante presente nos minerais e nos vegetais, que é preciso que a gente se alimente deles, para que músculos e nervos atuem com um bom funcionamento, é o magnésio. Tá? É o magnésio. Enxofre está fora, manganês, cloro e potássio. Ah, eu vou chutar potássio. Não. Tá? Em vegetal verde, o pulo do gato é esse aqui, tá? É o magnésio. Ok? Então fica sabendo que é bem interessante, é bem importante que o mineral magnésio é super importante aí para o seu músculo, beleza? Para o seu miócito. Questão 7. Caiu na banca FADESP em 2015. Fácil. Questão para levantar a moral. O constituinte fundamental de um músculo esquelético é a fibra muscular. Internamente, ela contém grande quantidade de filamentos que vão ser as miofibrilas, aquele canudinho, né? Que percorrem toda a fibra muscular no sentido longitudinal. Ok, essas miofibrilas apresentam um padrão de faixas. Existe um padrão de faixas, de estrias, né? Transversais, que se repetem a cada pedaço ali, né? A cada trecho. E isso ali, ó, vai constituir a tal unidade contrátil básica de um músculo estriado. Galera, qual é o nome dessa unidade contrátil básica? Que é o que a gente estuda na contração. É o sarcômero. Mas não está escrito sarcômero nas opções. Se não está escrito sarcômero, você chama de miômero. Logo, o gabarito é a letra D de dado. Perfeito? Disco Z está fora, miócito é a célula em si, está fora, e tendão está fora. Ok? 8. Caiu aí para o cargo que o pessoal está almejando, né? Técnico policial de necropsia, e pode cair também para auxiliar policial de necropsia. A questão foi da banca FGV, caiu em 2009. Assinale a alternativa que apresente músculos antagônicos. Aquele que quando você está contraindo um, o outro está relaxando. Pô, acabei de falar isso na aula. Bíceps e tríceps. Enquanto tu contraiu o bíceps, o tríceps embaixo relaxou. Contraiu o tríceps, o bíceps relaxou. Músculos de efeitos antagônicos. Não tem o que pensar. Beleza? O resto, tudo falso aí. 9. Também caiu na banca FGV, concurso de 2009 da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos lá. Há 3 tipos de músculos. Show! O estriado esquelético, ok. O estriado cardíaco, show. E o liso. Em todos, as células são fibras longas e contrácteis. Elas podem contrair, perfeito. O exame dessas fibras permite identificá-los. Aí ele vai mandar você assinalar a alternativa que no quadro a seguir identifica corretamente. Agora é aquela questão conceitual. Olha como é que eles cobraram isso. Será que o candidato sabe identificar quais são as características das fibras? Vamos ver. No estriado esquelético, ele falou que tem que ter estrias transversais, falou que tem que ser células multinucleadas com vários núcleos e de contração rápida. No cardíaco, ele falou que a contração tem que ser lenta. Já matou aí. Contração lenta, pessoal, é na musculatura lisa. Então aqui você já identificou um erro, ó. Logo, não pode ser a letra A. Tá? Letra B. Ele falou o seguinte,
que na musculatura estriada esquelética você tem células com estrias transversais, multinucleadas com contração rápida. No estriado cardíaco, ele falou que são células com estrias longitudinais, multinucleadas e com contração rápida. Galera, na musculatura cardíaca, olha o que eu escrevi para você aqui em cima. Vou voltar ao material. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Onde é que tá as fotos aqui, tananã. Dá uma olhada aqui. Eu disse para você que na musculatura cardíaca, eu escrevi assim no material, ó. Temos células presentes apenas no coração. Ok. As células são alongadas e cilíndricas. Ok. Olha agora. Contendo um ou dois núcleos centrais. Eu só vou ter um núcleo, eu só vou ter dois. Ele lá na questão disse em multinucleadas. Tipo assim, tem núcleo pra caramba, 3, 4 núcleos. Galera, não pode falar em multinucleado para tecido muscular cardíaco. Este é o erro da questão lá, tá bom? Então, quando ele joga lá no item, você pega esse erro aí, beleza? Lá na questão número 9. Então, quando ele fala que são multinucleadas para esse tecido cardíaco aqui, ó, na letra B, você encontra um erro. Então, a letra B também está fora, tá? Letra C. Ele disse, olha que interessante aqui, você já mata que a letra C está errada. Ó, olha o que ele falou sobre o liso na letra C. Não tem estrias, ok. Multinucleadas e de contração rápida. Galera, a contração na musculatura lisa, ela é lenta. Não vou nem ler o restante. Existe um erro conceitual grave aí na letra C. Olha a letra D de dado. Ele disse que no estriado esquelético você tem estrias transversais. Lembra que essas estrias transversais se dá por conta da presença da actina e da miosina. Tá certo até aqui. Multinucleadas. Gostei. Contração rápida. Show. Cardíaco. Falou que tem estrias transversais. Tem mesmo. Uninucleadas. Tá. Uma ou duas. Tá. Gostei. Contração rápida. Show de bola. Lisa. Falou que não tem estrias. Ok. Uninucleadas. Tá bom. Contração lenta. Perfeito. Nós temos o gabarito aqui, por enquanto, letra D. Tá, pessoal? Questão da banca FGV, hein? Caiu no último concurso público para técnico policial de necropsia. Show? E a letra E, ele colocou aqui, por exemplo, que na musculatura lisa você tem estrias longitudinais, com estrias. Aí tá fora, né? Erro grave aqui na letra E, logo aqui de cara. Então, gabarito realmente, letra D de dado. Outra, também caiu no mesmo ano, 2009, o último concurso para técnico policial de necropsia. Olha o que ele cobrou. Banca FGV, hein, galera? É a sua. O diafragma, que é um músculo, tá? Que separa a cavidade abdominal da torácica, é constituído por um músculo o quê? Vamos lá. Você acha que o diafragma, que está aqui por dentro, quando eu faço assim, ó, prendo a respiração, agora eu quero soltar. Quando eu controlo isso, você acha que esse diafragma, ele é um tendão laminar, ele é um ligamento plano, ele é um músculo liso, que não tem controle, ele é um músculo estriado, que tem controle, ou ele é uma cartilagem? O que você chutaria? Só pode ficar na dúvida entre a letra D e a letra C. Você chutaria qual? De cara aqui, galera, musculatura estriada, tá? Gabarito musculatura estriada. Mas por que, Belo? Porque no caso específico do músculo diafragma, você coordena
você consegue coordenar essa musculatura, ok? No processo de respiração. Então, especificamente, o diafragma, ele representa aí um músculo estriado. Beleza? Estamos fechando já as nossas aulas, tá? Essa aqui eu coloquei por desencargo de consciência, já está um nível um pouco mais pesado. É para técnico em necropsia e anatomia. Caiu em 2019 no Instituto AOCP, que é a banca. Eu coloquei porque vai que a FGV cobra esse nível de especificidade. Ele está dizendo o seguinte: várias incisões no abdômen podem ser realizadas para obter acesso à cavidade abdominal. Então, você quer abrir um cadáver. Você vai meter o bisturi lá. Ele está dizendo o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma estrutura que é seccionada em uma incisão mediana. Quando você seccionar, quando você cortar de forma mediana o abdômen de alguém, você tem que pegar onde essa incisão? No externo, na prega umbilical medial, na linha alba, nas interseções tendíneas ou na linha arqueada. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui em cima. Você tem que pegar aqui, ó. Você tem que pegar aqui, ó. Aumentar o zoom aqui para você. Você vai pegar, pessoal, nessa linha alba aqui, tá? Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês na aula, eu acho que eu mostrei sim. Vou fazer em vermelho agora, tá? Aqui tem uma coisa chamada linha alba. Essa linha alba aqui, ó. Tá vendo? É onde a gente faz a incisão lá no cadáver com o bisturi. A partir daí você vai ter acesso à cavidade torácica daquele indivíduo, vai começar a analisar os órgãos ali a partir daí, vai começar a botar tudo para fora, ok? Coloquei essa questão por um desencargo de consciência, beleza, pessoal? Não sei se a FGV vai chegar nesse nível de, vamos colocar assim, de precisão, né? Mas fica aí para você e serve como ajuda, beleza? Linha alba é o nosso gabarito, questão pesada, um conhecimento já bem complicadinho aí, pode ser que caia para técnico, né? Talvez não para o auxiliar, beleza? Lembrando aqui, 12, fácil também para levantar a moral, caiu na banca IBFC em 2017, polícia científica, cargo de auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia. Olha que questão boa. As fibras musculares estriadas e esqueléticas, elas se formam durante o desenvolvimento embrionário a partir de células precursoras que são denominadas de mioblastos, ok? Que produzem grande quantidade de proteínas. Ok, estou falando de músculo. Aí ele vem. Assinale a alternativa que indica corretamente as proteínas produzidas, né, pessoal? Galera, se eu estou falando em fibra muscular estriada esquelética, que é aquela que se contrai por conta das proteínas, estas proteínas só podem ser actina e miosina. Tem nada de melanina, nada de queratina. Ih, fechou fácil essa daí, tá? 13. Caiu em 2018 para técnico em laboratório. Vamos ver, porque é uma questão conceitual, leva isso para sua prova. Em relação aos tipos de tecidos musculares humanos, tem-se as seguintes afirmações. Primeira afirmação: o tecido muscular estriado e esquelético, ele recebe esse nome em função da presença de estrias transversais. Isso é uma verdade. Está correto. A 1 está correta. Então já não pode ser a letra C nem a D. Ok? Ele quer todas as afirmativas corretas. Afirmativa 2. Os tecidos musculares, eles são de origem ectodérmica. Não! Isso aqui é erro grave. Eu falei para você na primeira folha lá em cima. A origem é a mesoderme. É a mesma origem do tecido conjuntivo, é a do muscular, mesoderme. Então não tem nada de ectoderme aí. Então isso aqui está errado. 3. O tecido estriado cardíaco ocorre apenas no coração. Perfeito. E ele apresenta aí uma contração involuntária. Você não determina. Show do milhão. Questão perfeita aqui esse item 3, tá, galera?
1 e 3, até agora, correto. Ora, então, ó, já sei, não pode ser 1 e 2. Ah, matei, né? A 2 está errada, então já matei a questão aqui. Já sei que o gabarito vai ser a letra B de bola, apenas 1 e 3. Vamos ver o erro da 4? O tecido muscular não estriado ou liso, ok, é isso mesmo, seria não estriado porque ele é liso, né? Então, o tecido muscular não estriado ou liso apresenta somente estrias longitudinais. Mas, gente, se ele é liso, como é que ele vai apresentar somente estrias longitudinais? Ainda falar que a contração ela é voluntária, você que decide quando que vai contrair, ainda falar que isso é rápido. Pô, meu Deus do céu, isso aqui tá mais do que errado, né? Então existe um erro grave aí conceitual na explicação do item 4, ok? Então, galera, sem problemas aí nessa questão, uma questão boa conceitual que caiu aí na banca do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, ok? Estamos fechando. 14, o que nós temos aí? Banca COSEAC, caiu lá. Olha a expressão que eu mandei você decorar. Discos intercalares. Escutou essa expressão? Tem que lembrar de músculo estriado cardíaco. Grava isso, hein? Logo, os discos intercalares são encontrados em células de qual tecido? Muscular liso? Não. Conjuntivo e epitelial e ósseo? Não. E sim no músculo cardíaco. Letra B de bola. 15. Penúltima questão. O tecido muscular, ele é uma variedade do tecido conjuntivo. Parou. Parou. O tecido muscular é uma variedade de um tecido conjuntivo. Isso aqui está falso. Pessoal, preste atenção. Nós temos 4 tipos de tecidos. Epitelial, já vimos em vídeo. Conjuntivo, já vimos no outro vídeo. Esse vídeo agora é o muscular e o próximo será o nervoso. Se eu tenho 4 tipos distintos, como que tu vai falar para mim que o muscular ele é uma variedade do conjuntivo? Não tem nada a ver. Então essa afirmação é falsa, portanto, o gabarito é a letra B, não tem que nem olhar. Tá vendo? Não tem que nem olhar. Ele está dizendo assim, o tecido muscular é uma variedade do tecido conjuntivo. Já está errado. Pois apresenta uma grande quantidade de miofibrilas em seu citoplasma, o que é uma característica deste grupo de tecidos. A informação está falsa. Tem que ficar pensando aqui que está correto, que pode ser corrigida, trocando miofibrilas aí pelo termo tonofibrilas. Tem nada a ver, viajou. Entendeu? Torna-se verdadeira dizendo que o conjuntivo é uma variedade do muscular, piorou. Ficará correta dizendo que as miofibrilas são abundantes na matriz extracelular e não estão no citoplasma. Pô, não tem nada a ver. Tá, galera? Questão fácil aí para histologia, que é uma área que estuda aí os tecidos, tá? E, por fim, nós temos a questão que caiu em 2014 para técnicos de laboratório da área aí de anatomia e necropsia. Pessoal, então observem que para a gente vai fechar esse vídeo aí, eu trouxe questões de outras bancas, não só da FGV, para você começar a perceber como que eles cobram isso, tá, pessoal? E você se sentir mais seguro. Então vamos para o nosso último item. Ele quer saber o seguinte. É constituído por células uninucleadas. Já te dei uma dica aqui, primeira dica. Um núcleo só. Núcleos centralizados, na região do meio da célula, não na periferia. O citoplasma apresenta miofibrilas que formam discos claros e discos escuros. Ok. Além disso, estas células se colocam em continuidade umas com as outras, através de discos intercalares. Apareceu a palavra mágica. Discos intercalares é a palavra mágica. E é a palavra mágica para quê? Tecido muscular
estriado de qual tipo? Esquelético ou cardíaco? Cardíaco, pessoal. Logo, ele ainda te disse mais dicas e apresentam ainda contrações rápidas e involuntárias. Você não coordena. Qual tecido, então, vai apresentar aí a descrição acima? Com certeza, o muscular estriado, cardíaco, gabarito, letra C. Beleza, meus amores? Fechamos a nossa aula. Persevere, continue com seus estudos. Aqui você já vai ver, ó, que de acordo com o edital, essa parte de noção básica aqui, ó, de biologia, no edital de auxiliar de necropsia, que é um pouco mais fácil, né? A gente já viu isso aqui tudo, ó. Citologia, já vimos os tipos de células, mitose, meiose, tecidos do corpo, já vimos praticamente todos. Já vimos o epitelial, vimos o muscular com esse vídeo, vimos o conjuntivo, só falta o nervoso, tá? Aqui ele falou músculos e ossos, o músculo e seu papel. O papel do músculo, manter o corpo erétil, movimentação. Já vimos músculo estriado cardíaco, já vimos músculo esquelético, já vimos o músculo liso, ok? Vamos deixar depois que eu fizer o vídeo de nervoso, tecido nervoso, a gente vai só falar um pouquinho dos ossos. Aí sim, eu vou falar do esqueleto e o seu papel, do osso, os tipos de ossos, os tipos de articulações que nós temos, né? E como é que se dá aí a composição do esqueleto humano. Beleza? Estamos indo bem no nosso edital aí. Falta pouquinho para a gente fechar a parte do auxiliar de necropsia. E na parte do técnico, quando você olha aqui, ó, na parte do técnico, né? Já vimos coisa pra caramba também. Aqui, ó, grupos dos músculos, né, ó? Sistema muscular, os músculos, os principais grupos, as estruturas e as funções. Beleza? Vimos pele e anexo, vimos a classificação dos tecidos, só falta o nervoso. Ainda não vimos a parte do sistema esquelético, nem as articulações. Calma, vamos ver. De resto, órgãos, sistemas em geral, né? Célula, procarionte, eucarionte, mitose, meiose, já vimos. Os anexos do tecido epitelial, falamos de unha, falamos de glândula, ok? Show de bola aí. Tá, pessoal? Vamos seguindo, muito obrigado. Me siga lá na rede social, @professorbelo, é o meu Instagram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, acelera esse vídeo aí e vai dar tudo certo. Um forte abraço, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, um grande beijo e fiquem com Deus.